Eleições 2018. Nesta terça-feira, o Jornal do Meio-Dia recebe o pré-candidato ao governo do Estado, o senador Wellington Fagundes, do PR. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo Mato Grosso afora. Uma satisfação estar aqui na condição de pré-candidato a governador. Senador, o pré-candidato Wellington Fagundes, existe alguma possibilidade de um acordo, de uma composição com o grupo do Democratas e o senhor acabar abrindo mão desta pré-candidatura? Nós estamos aguardando que eles nos apoiem, até porque a minha candidatura ela é formada de uma base que não esteve na coligação do governador Pedro. Então, PR, MDB, PP, PTB, que vem somando a cada dia com mais o PCdoB, também o PPS, o PSD que estamos conversando. Então é uma candidatura que nós estamos procurando estruturar uma aliança que seja forte, uma aliança que traga avanços para o estado de Mato Grosso e que traga confiança à população. Portanto, a nossa candidatura está posta e de 0 a 10 é 10. O Democratas aí, no caso, seria a dissidência, onde estão lá os ex-aliados do atual governador Pedro Taques. O Wellington Fagundes pode se definir como o candidato verdadeiramente de oposição? Sim, até porque, como eu disse, nós não tivemos no palanque com o governador. E logo após as eleições também, inclusive no dia da diplomação, nós nos colocamos à disposição e o governador simplesmente rechaçou o apoio. O apoio não só meu, o apoio da bancada. Então, começou já na diplomação mostrando que era um governador, assim, de forma exclusivista, um governador que não queria governar com todos os segmentos da sociedade. E isso provou que não deu certo. Tanto é que hoje a população está muito insatisfeita com esse modelo de governo. E durante todo esse tempo aí, durante os últimos 3 anos e meio, as relações do senador Wellington Fagundes com o governador Pedro Taques não foi um mar de rosas. Mas eu cumpri o meu papel. Como senador da República, trabalhei muito para ajudar o estado de Mato Grosso. E você sabe, Lúcio, né? A nossa luta lá, junto com a Associação Mato Grossense dos Municípios, o presidente Neurilan é um testemunho disso. Fomos, através de uma luta, construindo o projeto, principalmente na questão do FEX, do Fundo de Compensação das Exportações, oriundo da Lei Candir. Se não fosse esse recurso, e aí não é um trabalho só meu, mas conseguimos chamar toda a bancada, porque isso é importante para Mato Grosso. Foram mais de 2 bilhões que vieram para o estado de Mato Grosso e para as prefeituras. E se não fosse isso, dificilmente o governo do estado pagaria, inclusive, os salários. Hoje está com um déficit bastante grande. Esse fundo de compensação aí, o FEX, Mato Grosso recebe em média por ano, foi o que recebeu no último ano aí, algo em torno aí de 500 milhões de reais. Isso no valor total, porque tem aquela parcela que é destinada aos municípios. Nesta reformulação que deve ser votada lá pelo Congresso, esse valor aí passaria a ser quanto? Esse fundo de compensação para o Estado? Olha, nós estamos... Isso pode ser votado ainda esse ano? Espero que sim. Eu como relator da comissão especial, já fiz o meu relatório, já foi aprovado e está hoje na mão do presidente da Câmara. Espero que o presidente coloque isso na pauta, porque no Senado já conversamos com as lideranças, eu sou líder do Bloco Moderador, inclusive com o presidente, nas nossas reuniões de liderança, e ele já garantiu, da mesma forma que foi a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, uma outra luta nossa, a Câmara votou num dia, no outro dia nós votamos no plenário do Senado. Então é esse o compromisso. Espero que a Câmara dos Deputados vote isso. Inclusive tenho conversado muito com os nossos deputados no sentido de pressionar. Agora, esse é um trabalho que tem que ser feito, acima de tudo, pelos governadores. Porque os governadores têm a capacidade de fazer a pressão nas bancadas. Então, é um trabalho extremamente importante e espero que todos os governadores envolvidos, principalmente Mato Grosso, que é o que mais recebe, Minas Gerais, o Pará e outros tantos estados, do Sul, do Centro-Oeste todo. Agora há pouco, senador. E tem que falar também até dos recursos da repatriação. Foi outra luta nossa e que veio para o governo do estado, para os municípios de Mato Grosso, que é outro grande volume que ajudou
muito com que o governo não entrasse mais em situação pré-falimentar aqui no estado de Mato Grosso. Falando sobre a crise financeira do estado de Mato Grosso. Agora há pouco, ao comentar aí a relação que o senhor tem com o atual governador, o senhor falou aí do estilo de Pedro Taques, que é um estilo exclusivista, centralizador. Agora, no plano administrativo, na avaliação do senador Wellington Fagundes, pré-candidato ao governo pela oposição, qual teria sido o maior erro do atual governador? No que é que ele mais falhou? Falta de diálogo, não conseguiu planejar e, com isso, a gestão do Estado deixou muito a desejar. Né? Por toda a ajuda que nós fizemos, inclusive a bancada, colocando recursos à questão da saúde, que hoje é um dos maiores problemas do Estado de Mato Grosso, com recurso parado na conta, recurso da construção do hospital universitário, tem mais de 80 milhões parado na conta há 3 anos e meio. O governo não conseguiu fazer a licitação. Tem recursos aqui do contorno de Cuiabá, mais de 100 milhões parado há mais de 3 anos, quase 4 anos na conta do Estado. O governo não consegue fazer uma licitação. Aliás, qual o programa novo que o governo conseguiu trazer para Mato Grosso? Nenhum. Tudo que está aí é do governo passado. Inclusive, ele demorou muito, perdeu tempo e poderia muito bem mandar fazer as auditorias e as obras sendo continuadas. A partir do momento que o senhor está dizendo aí que aquilo que o governador Pedro Taques fez na área de infraestrutura, ele já recebeu como herança de Silval Barbosa, é isso? Sim, todos os recursos que estavam aí, financiados pelo BNDES, seja através da Caixa Econômica ou através do Banco do Brasil, mas são oriundos de programas que já veio do governo passado. E o senhor fez... Inclusive, aí tem um detalhe, o VLT, por exemplo, ele poderia ter dado um rumo muito melhor, discutir com a Prefeitura de Cuiabá, com a Prefeitura de Várzea Grande e não deixar aquilo que está lá hoje, que não é só uma vergonha, mas é um prejuízo muito grande para toda a população. Agora, o governador Pedro Taques, ele costuma jogar grande parte dessa responsabilidade no ex-governador Silval Barbosa, pelos desvios de conduta, pela corrupção que foi denunciada, que foi revelada, e o senador Wellington Fagundes foi um dos aliados do ex-governador. Isso pode prejudicar de alguma forma essa campanha do senhor ao governo? O meu papel como parlamentar é trabalhar e buscar trazer os recursos. Eu não sou o gestor. Eu sendo eleito governador, aí sim eu quero me responsabilizar, inclusive de concluir todas as obras. Porque eu sempre tenho dito que uma obra parada, Lúcio, não serve para nada, ela causa um prejuízo maior para a população. Então, se tem o recurso público ali, por que por vaidade você quer protelar essas obras? E foi o que aconteceu. E eu, como governador, vocês podem ter certeza, vou buscar concluir todas as obras, inclusive se tiver alguma obra iniciada pelo próprio atual governador. Não vou trabalhar na vaidade que só aquela coisa nova é que vai ser atendido. Não. A questão da saúde, esses recursos que estão parados aí, eu quero assumir no governo, logo no primeiro mês, nós vamos colocar essas licitações na praça. Nós temos que licitar. Hoje, a população de Mato Grosso está sofrendo. As pessoas morrendo no pronto-socorro. Nós agora acabamos de colocar um recurso de 100 milhões, 156 milhões para a saúde. Foi um trabalho de toda a bancada. E ele, inclusive, não cumpriu aquilo que ele assinou com toda a bancada. E aí hoje nós temos essa situação caótica, onde os municípios não recebem o recurso da saúde. As filantrópicas, inclusive ele disse que não tinha compromisso com as filantrópicas. Olha, as filantrópicas são aquelas que estão aí ajudando o governo. Santas Casas, que merecem o respeito. As pessoas que trabalham de forma dativa, que ajudam, porque o custo é muito menor. E não é só na saúde, não. Em todas as áreas sociais, você sabe o papel das filantrópicas. Então, eu quero ser um governo sem ranço, sem dificuldade, olhando para frente, olhando no horizonte. E eu sei que Mato Grosso é um grande estado. Um estado de 900 mil quilômetros quadrados, um estado que vai desenvolver muito. Agora, o governador, ele é o timoneiro, ele é a peça principal para chamar a população. Nós não podemos falar em crise, viver um governo de crise, é crise, é crise, é crise. Um governo que está aumentando a arrecadação todos os meses, todos os anos. Senador, e hoje de manhã, eu e a jornalista Nayara Moura, nós entrevistamos o governador Pedro Taques no programa Tribuna da rádio Vila Real FM e ele, no momento da entrevista, ele fez uma referência ao pré-candidato Wellington Fagundes, perguntando o seguinte: olha,
Será que, se ele for eleito, ele vai chamar para ajudá-lo auxiliares como José Riva, o ex-secretário da Infraestrutura, Sinésio Nunes? É lógico, fazendo alusão aí às denúncias que existiram contra os dois. Como é que o senhor recebe isso? Ele admitiu, então, que o Wellington Fagundes será o futuro governador. E tem chances. E tem chances, claro, a pesquisa está mostrando. E aí, Lúcio, é muito claro, nós começamos a discutir essa candidatura lá em outubro, éramos o terceiro, em dezembro já passamos para ser o segundo, e agora, em todas as formulações do segundo turno, o Wellington vence do Pedro, o Wellington vence do Mauro e o Wellington vence do procurador Mauro. Então, eu acho que já está um reconhecimento público dele. Agora, as coisas que foram boas no Estado, eu terei a humildade, inclusive, de conversar com o governador Pedro. Na transição, eu irei ao governo chamar toda a equipe para a gente saber a realidade de como anda o Estado de Mato Grosso. Porque nós não podemos perder tempo. No meu primeiro dia de governo, eu quero já, junto com a sociedade, fazer um verdadeiro mutirão para colocar as coisas em dias. E o funcionalismo público, eu quero deixar mutirão? Um recado. É esse recado que eu queria dar para os funcionários. Os funcionários públicos é a peça fundamental. Nós temos que valorizar, não podemos entrar em choque com os funcionários. Os funcionários públicos têm que ser treinados, capacitados e principalmente motivados para que ajude o governador. Ajudar o governador, ajudar a sociedade para resolver esses problemas. Um governador não pode ser dono da verdade. Eu não quero ser aquele que vou chegar e dizer eu sei tudo. Não, vamos compor e aqueles que são concursados terão prioridades no meu governo. Senador, como essa é a primeira proposta que eu ouvi até aqui dos pré-candidatos, o que é esse mutirão que o senhor falou aí? O mutirão do trabalho, mutirão de acreditar que cada um pode fazer a sua parte. A saúde, ela tem seus problemas e quem vai resolver esses problemas? É só o decreto do governador? Não. É a motivação dos funcionários para atender bem e o governo fazer o esforço em priorizar os recursos. É um mutirão para dentro. Mutirão para dentro para exatamente motivar a máquina pública a atender bem a sociedade. E discutindo com a sociedade. A gente não pode fazer uma administração que não ouça as pessoas. Eu sou um parlamentar municipalista, eu viajo esse estado inteiro, eu converso com as pessoas. E é muito comum para os políticos, os governantes às vezes querer fazer obras faraônicas. Às vezes a comunidade quer uma obra pequena e que soluciona o problema. Então, por isso que o recurso, que é pouco, tem que ser bem aplicado. Senador, temos mais um minutinho aí, uma última pergunta para a gente encerrar. Agora há pouco, quando o senhor falava aí desses cenários de segundo turno, o senhor disse o seguinte, olha, eu ganho de fulano, Beltrano e ganho de Mauro Mendes. Mas parece que o projeto não é esse, né? Parece que o projeto de Wellington Fagundes e de Mauro Mendes é estarem juntos no segundo turno. E se os dois forem candidatos, terem uma boa convivência no primeiro turno. Tem essa conversa? Eu terei uma boa convivência com todos, porque vocês podem ter certeza, eu não vou entrar na baixaria. Eu respeito aqueles que têm hoje um mandato, inclusive o próprio governador Pedro. Eu acho que ele erra muito em não buscar a parceria, em não ter a humildade de estender a mão. Eu acho que um governo tem que ser a mão protetora, principalmente daqueles que mais precisam. E governar é a arte de saber perdoar. Então eu penso, Lúcio, que quem ganha tem que ter mais humildade do que quem perde. E se eu for governador, eu terei a humildade de conversar com todos. Com o governador Pedro, por exemplo, quero fazer um elogio ao secretário de Fazenda, que esteve lá em Brasília, procurando, junto conosco, apoiar a votação do FEX, que é importante para Mato Grosso. E durante esse mandato todo do Pedro, ele praticamente não foi conversar com a bancada. Quando ia lá, é sempre de forma pessoal, falar com alguém, escolhendo com quem vai falar. Não, chama todos, vamos estender a mão a todos, que é assim que a gente vai tirar o estado da crise. Ninguém pode fazer nada sozinho. Todo o trabalho tem que ter, exatamente porque o movimento comunitário funciona muito. É porque todos estão dando a mão. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu quero deixar um abraço também à Nayara, né? Ontem eu estive aqui num programa com ela, aqui na rádio, e ela está grávida. Espero que Deus a ilumine, que dê saúde e que tenha um filho muito saudável. Gosto muito dela, uma boa pessoa que faz um grande trabalho aqui com você, Lúcio. Muito obrigado, senador.